Vamos então ao debate. Recordo aqui em estúdio Carolina Freitas Nunes, psicóloga, Fernanda de Almeida Pinheiro, advogada, e Miguel Macedo, da Lisboa Possível. Boa noite a todos. Obrigado Olá, pela presença. Fernanda, víamos também há instantes uma reportagem mais alargada sobre estes acidentes a envolver trotinetas. Juridicamente, a trotinete é quase tratada como uma bicicleta. A lei está... elétrica, sim. Exatamente. A lei está adequada à realidade que temos hoje nas cidades? Eu creio que não. E porquê? Porque começamos desde logo por ter um vazio legal que tem a ver com a própria idade, que não está propriamente definida qual é o limite mínimo que alguém pode pegar numa trotinete e conduzir. Então o que é que nós temos? Temos crianças, não é? Que até aos 18 anos são crianças, legalmente falando assim é. Não têm sequer a obrigatoriedade de ter uma licença como nós temos para conduzir, não é? Em que temos que conhecer o Código da Estrada, temos que conhecer as regras da Estrada a partir dos 18 anos. E a verdade é que estes miúdos, não é? E miúdas andam muitas vezes, e aliás são eles uns dos principais utilizadores, sem verdadeira consciência de que não podem circular em cima dos passeios, que não podem circular em cima das passadeiras de peões, que têm que andar na estrada e que têm que cumprir regras do Código da Estrada. Portanto, eu não vou falar do caso que nós vimos aqui, o último, que é evidente da ponte 25 de Abril. Isso não é uma criança e, portanto, estava... 24 anos. Exatamente, e estava alcoolizado, portanto, com um valor superior a 1,20, que já configura um crime, e, portanto, tenho uma certeza absoluta que aquela pessoa sabia que não podia conduzir, mas nós também, ainda há pouco estávamos aqui a comentar entre nós, que é uma realidade. A pessoa, quando está alcoolizada, raramente tem consciência de que não está em condições de conduzir. Aliás, são discussões imensas que nós temos para tentar convencer a pessoa alcoolizada que não está em condições para conduzir. E não sabemos se este jovem não teria até carta de condução. Exatamente. Mas um condutor de uma trotinete pode ser multado por andar em contramão, passar um sinal vermelho, andar em cima de um passeio, mesmo que não conheça o Código da Estrada. Claro, a ignorância da lei não aproveita a ninguém, não é? Já falámos mesmo aqui uma criança de 10 anos que esteja aí numa autoestrada a andar serão numa responsáveis trotinete. os pais, não é? Serão chamados os pais para terem que pagar estas multas e essas coimas, não é? Portanto, é uma coima, uma contraordenação estradal, mas seja como for, se calhar deveríamos encontrar uma solução do ponto de vista regulamentar que obrigasse qualquer pessoa a que pegasse neste tipo de equipamentos a ter uns conceitos bases, porque isto de facto é uma questão de segurança. Portanto, isto pode magoar, pode causar a morte, como já vimos, pode magoar gravemente os próprios ou terceiros, que não têm culpa nenhuma. Já não falamos do ponto de vista do seguro, porque normalmente quando estamos a utilizar as trotinetes partilhadas, existe um seguro que as próprias operadoras têm, mas existem outras que são particulares das pessoas e que são propriedade das pessoas e nem todos têm seguro voluntário. Portanto, nós podemos magoar muito seriamente uma pessoa e depois como é que nós vamos, responsabilidade civil, etc., que não é obrigatório. Carolina Freitas Nunes, boa noite também. Boa noite. Porquê que numa trotinete as pessoas parecem assumir comportamentos que nunca teriam num automóvel? Sim, e como dizia muito bem a doutora Fernanda Pinheiro, relativamente a este tipo de atitude, deve-se mesmo ao facto das pessoas não terem a obrigação, principalmente da formação, para este veículo concreto. E depois tem a ver muito com o facto de quando estão a experimentar, porque não é habitual a pessoa andar de trotineta, não é uma situação natural. A pessoa quando ou conduz e tem carta de condução ou conduz mota, mas a trotineta é algo que até traz muitas das vezes aquela sensação de juventude, a adrenalina, o facto de também andar sem capacete, muitas das vezes que é obrigatório, mas que a maioria anda sem capacete, também te traz este tipo de adrenalina e este tipo de comportamentos normalmente... É uma falsa sensação de segurança. Exatamente, é uma falsa sensação de segurança e tende, normalmente, estas pessoas que andam na trotineta tendem a ter este tipo de comportamentos, mas que são, muitas das vezes, não são considerados para eles próprios situações de risco. Portanto, é algo normal, é algo fácil de se apanhar na rua. Portanto, não é considerado um veículo para eles que possa ser perigoso. E isto para qualquer idade? Para qualquer idade. Ou só para jovens? Não, eu estou a falar para qualquer idade. Claro que o jovem temos outra questão, que se falarmos no próprio cérebro do jovem, não é? Que ainda não se encontra totalmente formado. Portanto, a tomada de julgamento também é feita de forma diferente, eles não têm a consciência e o julgamento que realmente eles podem causar um dano grande a eles próprios e também a outros. E isso, de facto, mas acontece nos jovens, mas nos adultos também acontece isso.
porque pensam o facto de se encontrar acessível, e eu acho que a acessibilidade também fácil deste tipo de trotinetas faz com que qualquer pessoa possa aceder, ou seja, que é uma coisa fácil. Sim. É fácil, logo é uma coisa que não vai causar dano. Pois. Miguel Macedo, boa noite também, boa noite. obrigado pela presença. Qual é a solução para o problema das trotinetes em Lisboa? Seria acabar com elas ou regulá-las a sério? Eu penso que o problema não são as trotinetes. É o facto de Lisboa não estar preparada para dividir melhor o espaço público. Lisboa sofre de um problema. Tem um relatório agora relativamente recente, no ano passado, sobre que hierarquizou um conjunto de cidades relativamente à segurança, relativamente à mobilidade em segurança das crianças, dos jovens. E entre 35 capitais, Lisboa ficou à frente de Sófia, da Bulgária. Ou seja, ficámos em 34º lugar. Ou seja, ficámos em penúltimo lugar. Ou seja, Lisboa compara bem com as capitais dos países do norte da África, em termos de sinistralidade rodoviária, mas depois não compara bem com os países europeus. Comparamos muito mal. Quando comparamos todos os relatórios internacionais de sinistralidade, nós estamos na cauda da Europa. Portanto, o problema não são as trotinetes. As trotinetes são um bode expiatório, no meu ponto de vista. Obviamente que toda a viatura, todo o meio de transporte é conduzido por alguém e essa pessoa é que é o responsável final pela sua atuação. Mas se formos verificar, e não existem dados finos sobre isto, eu acho que é o grande problema, é um problema de transparência também dos dados do Estado. Não há, se eu quiser consultar quantos mortos ocorreram numa passadeira, mas quem é que foi o culpado? Será que foi o carro que bateu num peão ou foi o... É difícil. Sim, mas reconhece que há aqui um problema na cidade de Lisboa, um problema real quando há estes acidentes, quando há circulação em contramão. Isto já para não falar nas trotinetes abandonadas em qualquer sítio, nos passeios, por exemplo. Bem, existem... Novamente, é um problema da cidade. Porquê? Porque o Executivo, tanto este como o anterior, definiu um esquema de estacionamento destas viaturas que foi politicamente determinado. Portanto, disseram que estas viaturas vão estacionar no passeio. Ou seja, não são os utilizadores que determinam que é no passeio. O Executivo é que determinou que esses equipamentos são depositados no passeio. Eles podem ser depositados em qualquer lado. Não. Está georreferenciado os locais onde os hotspots, ou os spots onde eles podem ser colocados. O Executivo Camarário é que decidiu que é no passeio que eles são colocados. Obviamente, se eu tenho aqui uma zona onde eu posso deixar a minha trotinete e isto é um passeio, eu às vezes posso deixar aqui e posso deixar um bocadinho mais ao lado. E as pessoas não têm a consciência que o passeio é usado por peões, essencialmente. Portanto, há falta de regulação. Ou seja, a regulação está gestão, muito não é? direcionada. Isto é um problema de gestão, essencialmente. Porquê? Porque se fosse determinado que as trotinetes passam a usar o estacionamento público da EML, passava a existir uma grande controvérsia relativamente ao ACP, os utilizadores do automóvel, porque não querem que o seu espaço seja ocupado. Aliás, há uma petição neste momento do ACP contra as trotinetes, querem acabar realmente com as trotinetes. Isto é como se tivéssemos um galinheiro e temos um conjunto de raposas a determinar se o galinheiro deve ter a porta aberta. As raposas estão a fazer um referendo e vão decidir se o galinheiro deve ter porta ou não. Está a ver o conceito? O ACP fazer um referendo sobre as trotinetes é o mesmo que termos raposas a fazer um referendo sobre se o galinheiro deve ou não ter porta. É caricato. Termos uma entidade que defende claramente o automóvel e defende 450 mil automóveis que circulam em Lisboa diariamente. Com uma sinistralidade muito superior, já agora diga-se. Muitíssimo superior. E que também podem estacionar mal, isso não há dúvidas. E estacionam. Não, E essa que é a estacionam. verdade. E foram os grandes responsáveis por obviamente, obviamente há muito mais disponibilidade de estacionamento em Lisboa para automóveis do que há para trotinetes. Nós temos os dados apontam para 100 mil lugares regulados da EML para automóveis, mas lugares não regulados, um conjunto de lugares regulados e não regulados, são cerca de 350 mil lugares em Lisboa. 350 mil. E nós... Há pouco tinha dito que eram 5 mil trotinetes. E só existem 5 mil atualmente em houve uma redução do número de trotinetes em Lisboa. Houve um acordo Eu acho que a regulamentação ajudaria muito, porque vamos lá ver, nós não podemos resolver os problemas retirando as hipóteses de mobilidade. Eu sou, enfim,
Logo no início, quando apareceram as trotinetes, eu fui das primeiras, não é? Advogada, não é? Estamos sempre a ver o problema da questão e levantei logo, meu Deus, isto não há seguro, isto vai ser uma tragédia, esta gente não regula nada e isto é que é verdade. Portanto, se nós, por exemplo, arranjarmos uma espécie de um hangar para colocar as bicicletas, porque é que não fazemos o mesmo com as trotinetes? Portanto, a pessoa tem que deixar ali, portanto, se não coloca a bicicleta, continua a contar em termos de dinheiro e, portanto, a pessoa vai arrumar Porque a com as trotinete. trotinetes não é igual, não é? Mas Claro. a culpa é de quem? Como diz o Miguel Do e muito bem, utilizador. da Câmara, não é? Sim, não é Portanto, do ou seja, utilizador, da não é? autarquia é que tem que estabelecer as regras de como é que isto vai funcionar. Portanto, se calhar, em vez de estarmos a partir do pressuposto, não, isto é mau. Não, isto é uma coisa que pode ser potencialmente perigosa. Já percebemos que a sinistralidade existe. Então, o que é que nós temos que fazer para combater a sinistralidade? Temos, por exemplo, que estabelecer regras. Tem que andar com capacete. Hoje em dia, todas as pessoas que andam de velocípedes usam capacete. Sim. Portanto, e são Nem autuadas. nem faz questão, Nem nem, fa- faz sentido nenhum conduzir-se um veículo, qualquer veículo numa estrada sem capacete. Sem capacete, como é O evidente que é um risco perigo imenso. É que nós falamos nas mortes, e aí falaram-se nas mortes, mas os feridos graves, que se incluem os traumatismos mais grave. crânioencefálicos, são gravíssimos. São gravíssimos E, e com- as pessoas não têm a noção do que é que acontece depois, e estes jovens, e mesmo qualquer pessoa que conduza uma trotineta com um traumatismo craniano, nunca mais volta a ter vida, grande parte deles, não é? E não nos podemos esquecer do que é que acontece. Eu achei muita piada ao que disse relativamente à segurança da cidade e nós começamos logo pela nossa calçada portuguesa. Qual é o número de acidentes que nós temos todos os anos por causa da calçada calçada. portuguesa? É indeterminado. Ouça, eu sou mulher e sei muito bem o que é que a calçada portuguesa faz às mulheres. mas Portanto, Por causa dos saltos altos. Ouça, quando o doutor Medina Mas os colocou homens também cimento escorregam. nas avenidas, eu quase que o levei ao colo. Quer dizer, verdade. que ideia brilhante, porque de É verdade. facto nós podemos ter calçada portuguesa, nós sabemos que é uma tradição, mas causa acidentes. Portanto, Muitos. há uma irregularidade e isso também acontece com as próprias trotinetes, como eles infelizmente utilizam os passeios tantas vezes, com as árvores, com as raízes, etc. E muitas vezes são eles próprios que caem por cima das pessoas, etc. Mas, portanto, aqui no caso das trotinetes, portanto, haver mais Tem que haver regulação, regulamentação e formação. regulamentação e formação. Mas isso defende, por exemplo, que fosse obrigatório haver uma licença, uma espécie de carta de condução? Ou pelo menos uma formação obrigatória em que a pessoa não pudesse aceder, nós ainda há pouco falávamos aqui sobre isso, não pudesse aceder sem ter aqueles elementos básicos, porque a verdade é esta. Como, por exemplo, a idade. A idade, e se calhar podemos colocar um limite a partir dos 16 anos, isso parece-me perfeitamente execuível, e podemos perfeitamente obrigar a pessoa a ter que fazer uma formação para conhecer pelo menos as regras básicas do Código da Estrada, porque se a idade inferior, nós não temos ainda acesso a uma carta de condução e, portanto, não temos conhecimento dessas regras básicas. Acho que isto traria maior segurança. A obrigatoriedade de usar um capacete e depois o seguro obrigatório para quando nós não estamos dentro da rede, ter um seguro de responsabilidade civil obrigatório, isso a mim parece-me fundamental, porque é uma situação connosco próprios, mas também com terceiros, não é? Portanto, as pessoas podem ser vítimas de acidentes, mesmo que não tenham intenção nenhuma de o fazer e a título de mera negligência essas coisas acontecem. E acho que era por aí que nós devíamos começar.